Então, a pessoa que é sanguínea, predominantemente sanguínea, ou seja, ninguém é isso ou aquilo, mas predominantemente a pessoa tem preferências. Então, predominantemente a pessoa tem um viés para sanguíneo. Então, no incêndio, ela fica gritando: tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. E ela corre para lá e para cá e para de gritar e fica gritando, 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 correndo para um lado para o outro, mas verdadeiramente não resolve nada. Ela fica ali só noticiando, pulando, gritando e explicando para as pessoas que está pegando fogo. Isso é um comportamento, uma característica de uma pessoa sanguínea. Então, essa comunicação que está pegando fogo e de maneira extremamente gritando, sem parar um minuto. E aí, a gente tem a pessoa que é colérica. A pessoa colérica dentro do incêndio, que é a situação é sempre a mesma, está pegando fogo. O sanguíneo continua gritando: está pegando fogo, está pegando fogo, está pegando fogo, está pegando fogo. E a pessoa colérica, em meio ao fogo, e escutando os gritos do sanguíneo que está pegando fogo, ou seja, colocando mais pânico na situação, a pessoa que é colérica, ela fala: primeiro as crianças, depois as grávidas, depois as senhoras. O senhor, por favor, pode ir para o fim da fila, que o senhor é homem. Ela fica organizando, no meio do incêndio, pegando fogo. A pessoa colérica tende a ser organizada. Então, pensa na cena. Está pegando fogo, o sanguíneo está gritando para lá e para cá, está pegando fogo desesperado, pulando que nem um louco, gritando desesperadamente. E a pessoa que é colérica está organizando para tirar as pessoas do incêndio. E aí, ela, mesmo que alguém venha à frente, porque está desesperado para sair, como ele é homem, ela faz ele para o fim da fila. Porque primeiro são as crianças, depois as gestantes, depois as mulheres, depois os homens. E a pessoa colérica ela é muito organizada. Ela faz, mesmo no desespero, ela continua organizando as coisas. Bom, continua pensando aí. A pessoa sanguínea gritando, está pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo. A pessoa colérica está organizando a saída. Crianças, mulheres grávidas, mulheres, homens. O senhor mais para frente, que o senhor tem mais idade. Você, por favor, mais para trás, que você é mais jovem. E ela vai organizando. E aí vem a pessoa, que é a pessoa melancólica. A melancólica, ela fica num canto, assustada, e falando assim: está pegando fogo, nós vamos todos morrer porque está pegando fogo, e não adianta ficar gritando, não adianta ficar organizando, porque está pegando fogo, nós vamos todos morrer. Então, o melancólico fica lamentando. Olha o sanguíneo gritando: está pegando fogo, está pegando fogo, está pegando fogo. Olha para o colérico, organizando a fila para retirar as pessoas do incêndio o quanto antes. E aí, encontra ele sentado ali, lamentando. Ele lamenta em todos os aspectos, porque ele está olhando. Só que ele está lamentando. Lamenta, 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 chora, e fica lamentando ali no canto sem tomar nenhum tipo de atitude. E aí a gente vem para o último dos temperamentos, que é o fleumático. O fleumático é aquela pessoa que ela não consegue fazer nada. Ela está ali encostada, ela não corre, ela não grita, ela não chora, ela não resmunga, ela não murmura, ela não organiza, ela não fala nada, ela fica sentada. E pensando assim, mais ou menos assim: olha, nós já morremos, nós estamos já todos mortos. Façam silêncio, por favor. Vamos ficar todos calmos, porque não tem o que fazer. Significa que alguém pulando, alguém organizando, outro lamentando e outro conformado. Esse é mais ou menos os comportamentos e a forma que a bispa, quando teve na Anhembi Morumbi, há muitos anos atrás, fez um sociodrama, que é uma pequena encenação para explicar para as pessoas exatamente como funciona os 4 temperamentos. Lembrando que a evolução dos estudos com relação aos temperamentos nos mostrou de maneira muito clara que é possível que todas as pessoas passem por todos os temperamentos no único dia. Por que no único dia? Porque a pessoa faz o seguinte: você pensa da seguinte forma:
alguém faz aniversário no dia, você faz aniversário hoje. Você está todo feliz por causa do seu aniversário, tá? E aí você fica, nossa, todo feliz, comemorando, arrumando tudo, preparando, separando a roupa, tá todo festivo. Então quem te olha fala, nossa, tá muito sanguíneo hoje, porque tá todo feliz. E aí morre o seu melhor amigo, que não tem nenhuma família aqui na cidade, nenhuma família. E você é pego na metade do dia, em pleno dia do seu aniversário. Você estava todo feliz e agora, como você é o melhor amigo, você que vai ter que cuidar do funeral, porque não tem ninguém da família dele. Não tem ninguém que possa cuidar disso a não ser você. Então você deixa aquele comportamento festivo, sanguíneo, para agora ter que organizar o funeral do seu melhor amigo. E aí, como ele não tem família, você tem que avisar os amigos seus, os amigos dele, lembrando que você é o melhor amigo dele, mas ele tem alguns amigos de trabalho, de onde ele estuda, tal, né, da cerveja, tal. Então você convida uma outra pessoa para estar com você naquele momento. Às vezes porque vão ao velório por conta do colega que morreu, não amigo, colega, e outras vezes vão porque são seu amigo e sabem que ele era muito seu amigo também, que você está triste, sofrendo por isso. Então acabam indo no velório. Então, quando você começa o processo de organização de qual vai ser o caixão, onde vai ser o velório, que hora começa, que hora que acaba, avisar todo mundo, isso precisa de muita organização. Essa organização é típica de uma pessoa que está no estado de colérica, que é organizado. Você estava festivo, agora está organizado. Isso é para mostrar para você que uma pessoa que estava imensamente feliz, no momento seguinte tem que organizar uma situação muito desconfortável, uma situação muito desagradável, mas tem que fazer isso imediatamente. Bom, isso tudo que tinha que fazer e agora vai para o velório. Lá no velório, abre as portas, começa o velório, as pessoas começam a chegar e você fica ali do lado do seu melhor amigo que morreu. E alguém chega perto de você e fala assim, poxa, sinto muito, tal, né? O que aconteceu, né? E aí você conta. Não, ele estava assim, ele estava em casa, escorregou, bateu a cabeça, caiu, ninguém socorreu. Quando fui ver, ele já estava em óbito já. Vai contando o caso, eu não sei qual caso, um caso qualquer. Mas para dizer para você o seguinte, que cada vez que chega alguém, você reconta aquela história e chora. Reconta a história para outra pessoa que chega e chora. E aí chega os seus pais. E, poxa, mas hoje é dia do seu aniversário, né? Você conta o que aconteceu, fala que o aniversário não é importante, mas o importante é você estar ali e chora, e chora, e chora. E vai passando, o final da tarde vai caindo, a noite começa a avançar e você fica de olho ali naquela situação em pé, chorando e contando o caso para todo mundo. É uma situação 100% melancólica. Conta, chora, conta, chora, conta, chora. Isso é uma relação de uma pessoa melancólica que você realmente fica constrangido e fica realmente sofrendo, vamos dizer assim, sofrendo. Então, o melancólico tem uma postura de sofrimento. Ele conta sobre o sofrimento, ele chora e ele conta, né? Então, essa é a postura do melancólico. Então, lembrando que era aniversário, seu aniversário, você teve que organizar o funeral, e agora você está contando e chorando todas as vezes que você fala para alguém. Então, melancolia. E aí, depois que a noite avançou, as pessoas param de chegar, elas param de chegar, e você começa a ficar muito tempo em pé ali, você pega, resolve sentar. Você vai e senta próximo. E aí chega um colega e fala assim, vamos tomar um café, você está muitas horas aí. Você fala assim, a pessoa fala assim, por que você... Vamos dar uma volta, vamos respirar um ar um pouquinho, tal, e você... Quer ir para casa tomar um banho rápido? Daqui a pouco você volta, tal, não sei o que, e você... Você não fala, você não chora, você não conta, você não quer levantar, você não quer nada. Você fica ali, letárgico, né? Completamente
fleumático, entregue, 100% entregue. Então, esse é dois exemplos bastante visuais, né? Porque, embora a gente esteja falando de maneira auditiva, sonora, dá para criar uma figura para entender esses ambientes. Significa que os temperamentos, você pode ter uma predominância. Entretanto, você é temperado com os fatores externos incontrolados. Ou seja, o que acontece pode atuar em você e provocar uma mudança muito significativa na maneira de você pensar e de você agir em função desses acontecimentos. Mais adiante, numa próxima oportunidade, eu vou contar sobre uma pesquisa que eu coordenei, uma pesquisa acadêmica que virou um artigo científico, que eu fui o orientador desse trabalho, e que mapeou o Brasil por região, clima e alimentação, para dizer o quanto o clima e a alimentação também influenciam nos humores das pessoas, também influencia no temperamento que as pessoas predominantemente podem ter em função do clima e em função do tipo de alimentação que ela come. Mas a gente vai falar isso outro dia, tá? Eu já dei 2 exemplos bem bacanas, dá para a gente seguir aí. Bom, explica o tipo de rosto secundário, hexagonal, e quais as características desse rosto. Vamos fazer analogia. Vamos levar a cor para voltar ao formato de rosto. Então, nós sabemos que as cores primárias são vermelho, azul e amarelo. Aí você pergunta assim, mas me fala sobre as cores secundárias. Eu vou te falar das cores secundárias quando eu misturar o azul e o amarelo. Eu preciso juntar 2 primários para fazer um secundário. Então, como a gente explica o formato de rosto secundário? Quando a gente junta o primário, 2 primários vão gerar um secundário. E aí, o hexagonal, ele está muito intimamente relacionado com o formato do rosto quadrado e ao losango. Você vai pegar a figura quadrada e a figura losango. Quando você colocar uma sobre a outra, ou seja, mistura uma com a outra, você vai ter essa imagem bastante exemplificada. Eu vou pegar aqui, você está aqui, eu vou pegar aqui perto, vou olhar aqui. Se tiver as figuras geométricas aqui dentro, eu vou pegar para fazer esse exercício para você. Está aqui, está aqui. Quero fazer para vocês olharem esta figura aqui, ó. Então, esses aqui são os formatos de rosto, certo? E aí eu vou pegar aqui a figura quadrada e vou pegar aqui o hexagonal. O hexagonal. Significa que o hexagonal, ou o losango, ele vai gerar pontas, extremidades no quadrado. Vai gerar pontas em cima, do lado, embaixo, do outro lado. Quando ele cria essa sensação aqui, ó. Quando ele cria essa sensação aqui, ó. Deixa eu ver como é que fica para vocês olharem aí. Assim, ó. Pronto. Eu vou tirar mais aqui, ó. Fica mais fácil de vocês observarem. Então, quando você junta uma figura com a outra, você começa a ter as figuras secundárias. Mas vamos avançar um pouquinho em cima do secundário. Quando você pensa no secundário, você pensa que é uma mistura do azul com o amarelo. Ou seja, a cor azul e amarela vai dar a cor verde. Agora, existe uma necessidade de você seguir à risca a mistura da mesma quantidade de azul para a mesma quantidade de amarelo. Então, você vai ter um verde original. Verde. Uma grama de azul com uma grama de amarelo. Mas quantos verdes existem? Inúmeros verdes. Como existe 105 tons primários de azul, existe infinitas cores verdes. A cor primária azul tem 105 variações. Tá? 105 variações. Então, quando a gente fala do formato de rosto, mesmo o quadrado tem muitas variações em cima dele. Mas vamos falar do secundário que você está perguntando, hexagonal. Significa que quando você coloca uma grama de um, uma grama de outro, significa que você misturou 50-50. Quando eles se misturam, eles formam 100% de um verde.
Mas se você colocar 60% de azul com 40% de amarelo, já não é mais aquele mesmo verde. Agora é um verde que tem mais predominância para o azul do que para o amarelo. Significa que eu coloquei aqui na frente o losango e joguei o quadrado atrás. Porque eu estou supondo que esse formato de rosto losango tenha mais detalhes do losango do que do quadrado. Mas poderia ser assim também, ó. Ó, mais quadrado do que losango. Significa que quando você estiver entendendo muito o primário, todo o secundário vai fazer sentido para você de maneira sensacional, fantástica. Então, quando a gente olha o losango, a gente tem que entender se tem mais base ou se ele tem mais inclinação. Se aqui ele é reto, ele é um pouco reto, ou se ele é muito reto. E se quando ele fecha só um pouquinho e depois, quer dizer, você precisa entender a mistura entre uma coisa e a outra para saber qual é mais predominante aqui, qual é mais predominante ali. Então, é um pouco mais complexo do que uma explicação que eu possa dar basicamente aqui, porque depende de uma série de incidências. E eu usei a cor como analogia para você entender que se você colocar 90% de azul com 10% de amarelo, ainda assim vai ficar verde. Mas predominantemente o azul. Significa que quando o rosto predominantemente é mais um do que o outro, e aí então existe um ambiente de observação muito mais necessário do que você podia imaginar. E aí eu vou dar uma outra resposta ainda para o Bob, para dizer o seguinte, isso aqui, ó, vou tentar achar, tá vendo meu olho lá dentro, ó? Tá vendo meu olho lá dentro? Significa que isso aqui é uma ferramenta que você coloca no rosto para identificar o seu olho dominante, se é o esquerdo ou se é o direito. Nós falamos aqui que existe um lado que você traz geneticamente do seu pai e um lado da sua mãe. Então as pessoas podem ter o formato do rosto de um lado de um jeito e do outro lado outro? Lógico que pode. Aliás, é isso que é assimetria. E aí eu digo para você uma coisa clara, presta bem atenção no que eu vou dizer, porque isso vai fazer uma grande diferença na maneira de você observar as coisas. Quando nós tiramos foto da pessoa, eu preciso que a foto seja feita no lugar onde não tenha nenhum objeto atrás. Ó, nenhum objeto atrás. E o rosto tem que chegar assim, ó. Eu preciso ver essa parte aqui. Eu vou tirar isso na maratona. Cabeça aqui, muito reto, olhando reto para a câmera. Quando você faz essa foto, por quê? Porque depois nós vamos dividir essa foto em 3. Eu vou dividir o rosto, pegar o lado direito, o lado esquerdo, duplicar o direito e inverter um deles, duplicar o esquerdo e inverter o outro. E quando você olhar as 3 fotos, ou seja, os 2 lados direitos, os dois lados esquerdos e o seu rosto normal, você vai ver que esse rosto e esse rosto são diferentes. Então, qual é o formato? O do esquerdo? O do direito? Ou o seu formato? E aí eu vou dizer para você, quando você olha o olho dominante, você sabe que o lado que mais te domina, o lado que mais você atua, é o lado correspondente ao seu lado dominante. Vamos supor que o meu lado dominante seja o direito, e o que você vai fazer é observar que o meu comportamento está mais ligado ao lado direito, está mais ligado à maneira pela qual eu me comporto, está mais associada àquela parte do rosto do lado direito. Isso é para que você possa entender que quando você analisa o formato de rosto, predominantemente ele parece triângulo de base alta, retângulo, quadrado, redondo, assim por diante. Mas o processo evolutivo do entendimento, antes de chegar no formato de rosto secundário, você vai passar por essa percepção de que você pode ter, de um lado, um formato e do outro lado o outro, e predominantemente atuar mais relacionado a este ou aquele lado. Então, presta atenção. Eu costumo dizer, eu sou mestre de criar umas frases impactantes.
Eu falo que quando você pensa que o seu rosto é hexagonal, é porque você não conseguiu definir e o hexagonal parece que todos eles são hexagonais. Então, o hexagonal é um formato de rosto secundário e quando você dividir o rosto dessa pessoa, Bob, que você está dizendo que parece que é hexagonal, e quais são as características do hexagonal, você precisa saber se ele é mais uma coisa ou se ele é outra. Porque as características da cor verde dependem da incidência de azul e de amarelo. Então, quando você for pensar sobre as características do tipo do rosto hexagonal, você precisa saber quais são as duas figuras que criaram o hexagonal e depois qual tem mais e qual tem menos. Se ela tiver a mesma coisa, mesma proporção 50-50, você sabe que vai existir ali uma composição entre um e outro. E você vai observar o olho dominante para que você possa ter essa resposta mais contundente, ou seja, mais assertiva, ok? Mas pensa no azul e no amarelo que vai ficar mais fácil de você entender. Pensa que você precisa encontrar o rosto primário. A melhor forma de você encontrar qual é o primário é quando você coloca várias cores juntos. Por exemplo, coloca laranja, né? Várias pessoas, 5 pessoas com roupa cor de laranja. Laranja, laranja, laranja. E o laranja mistura do amarelo com o vermelho. Coloca várias pessoas com a roupa laranja. Quando elas estão todas juntas, você percebe que um laranja é mais claro porque tem mais amarelo. Outro laranja é mais forte porque tem mais vermelho. E aí você começa a descobrir que existe uma diferença entre os tons, porque um tem mais amarelo, outro tem mais vermelho. E assim também funciona com o formato do rosto primário e na sua composição de primário, a evolução para o rosto secundário. O lado do olho dominante é necessariamente o lado do rosto mais sensual? Não, 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 não. Nós temos 2 olhos e o olho direito e o olho esquerdo eles estão acomodados sobre uma cavidade orbital, que é o osso, onde o olho fica guardado. Se alguém colocar o dedo assim no seu olho e puxar, o olho sai para fora. Então, para que você tenha claro uma coisa, o olho sensual e o olho racional é sempre o que está mais amendoado, o que está mais puxadinho para cima, é mais sensual. O que está mais reto ou mais para baixo do que o outro, é o racional. Tem pessoas que têm os 2 olhos baixos, os 2 olhos assim, ó, mais caídos. Ou tem pessoas que têm os 2 olhos para cima, assim, ó, certo? Quando você tem um para cima, outro para baixo, esse é o sensual, esse é o racional. Quando você tem os 2 assim, ó, eu tomei o cuidado de deixar um pouquinho mais alto do que o outro. Esse está mais alto do que esse aqui, ó. Então, quando os 2 são para cima, você precisa ver qual que está mais para cima dos 2. Então, a referência é sempre um e o outro. Qual está mais para cima? E depende de ser caído ou de ser levantado. Você pode ter os 2 caídos? Pode. Olha como esse aqui ó, é caído e como esse aqui é caído. Mas quando a gente passa uma linha reta, você vê que esse aqui é caído, mas é mais para cima. Então, esse tende a ser mais do lado sensual. E ponto final. Segundo assunto. Qual é o olho dominante? O olho dominante é o olho da mira. Sabe quando você vai dar um tiro assim, você faz assim, ó? Para dar um tiro, ó. Você tem que fechar um olho e pôr o outro olho na mira. Quando você fizer isso aqui, você vai identificar qual o olho da mira. Mas se você tiver um buraco da fechadura e você quiser olhar do lado de lá o que está acontecendo, quando você coloca o olho no buraco da fechadura, você já sabe qual é o seu dominante. Porque você fecha um para enxergar com o outro. Ó, imediatamente, ó. Esse é o olho dominante. Então significa que existem mais que um teste. O teste que você faz assim, ó. Põe polegar sobre polegar, fecha o vértice e encontra um ponto lá na frente, ó. A câmera. Olha, põe o nariz bem no meio do triângulo. Tá vendo meu nariz aqui, ó? Bem no meio do triângulo. Agora fecha um olho, ó. A câmera tá lá. Quando eu fecho o outro, o buraquinho da câmera desaparece. Eu só enxergo quando eu fecho o direito. Porque quando eu fecho o esquerdo, o lugar da câmera desaparece no meio do olhar. Significa que o meu olho dominante é o lado esquerdo. Então, isso não tem nada a ver com racional ou sensual. Pode ser que esse olho dominante seja o sensual, pode ser que esse olho dominante seja o racional. Uma coisa não tem relação com a outra. São completamente díspares. Um você enxerga melhor com esse olho ou com aquele olho, e o outro, a acomodação do olho é em posição diferente, que não tem nada a ver com o fato de você enxergar ou não com esse olho. Vamos lá. Para você afinar um rosto, você precisa trazer cabelo para o rosto. Ou trazer um cabelo reto,
Vou trazer o cabelo desfiado de maneira que ele diminua esse rosto aqui, ó. Que ele faça isso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Você está falando de quê? Ele está falando de visagismo, né? Então, vou colocar a figurinha aqui, ó, para você poder olhar com calma. Olha só. Eu vou diminuir, afinar o rosto. Então, se eu colocar um cabelo reto, eu vou diminuir o rosto. Mas eu posso, ao invés de diminuir um pouquinho de cada lado, eu posso diminuir mais desse lado, concorda? Ó, diminuiu também. Então, eu posso fazer uma risca lateral, jogar o cabelo para o lado, ter esse resultado aqui assim, ó. Diminuiu. Mas eu posso deixar o cabelo dividido ao meio e deixar reto diminuindo assim. Mas eu também posso usar um cabelo que caia sobre o rosto, fazendo o efeito de degradê sobre o rosto. Eu vou pegar uma imagem para mostrar para vocês isso que eu estou falando. Como eu estou um pouco longe, sabe que agora eu tenho um escritório aqui na minha casa, né? Depois de anos, eu mudei para minha casa. Hoje, agora, eu moro na minha casa. Antes eu vinha aqui para dormir e ia embora. Agora não, agora eu vim para cá. Eu vim para cá dia 14 e estou aqui até hoje. Quando a gente vai sair? Não sei. Mas eu vou sair daqui vivo, né? Tem algumas pessoas que estão saindo já de casa e depois falam, mas eu pensei que não fosse pegar, tal, isso aqui. Tem que tomar cuidado. Ó, peguei aqui uma figura, peguei duas figuras. Eu vou pegar aqui um rosto que é bem cheinho, para ter um exemplo bem marcante. Esses dois aqui, ó. Pronto. Olha só. Formato do rosto redondo. Formato do rosto redondo. Ó. Formato do rosto triângulo de base baixa. Certo? Outro dia alguém me perguntou assim, né? Como é que eu nunca vi ninguém de rosto triângulo de base baixa? Nunca vi. Aí eu falo assim, se você checar aquelas meninas que estavam no Big Brother, uma delas chama Mari. A Mari, que estava nesse Big Brother que acabou de passar aí, que teve uma audiência absurda, porque está todo mundo em casa, né? Então, lógico que as pessoas acabaram assistindo Big Brother. O resto tudo é programação repetida. A Mari tem esse formato de rosto, triângulo de base baixa. Né? Como é que eu vou afinar esse rosto? Olha só, colocando uma moldura aqui, ó. Olha como afinou o rosto, ó. Então, às vezes, colocando um rosto que fica desfiado, olha só, não parece mais losango, né? Triângulo de base baixa, né? Sumiu o triângulo de base baixa, né? Aí eu pergunto para vocês, que formato parece agora? Se você falar aí, parece oval, eu vou aceitar, sabe por quê? Porque a moldura tem intenção de criar um formato de rosto mais delicado, mais feminino, mais sensual. Então, como é que faz? Eu coloco uma moldura, ou seja, um corte de cabelo, que pode, olha só como muda o rosto, olha quando baixa mais, olha, acredita que você vai mudando para cá, ó, mais para o olho, cobre mais outro olho. Então, assim, existe uma manipulação desse mesmo corte para esse rosto. Agora eu vou trazer o outro rosto, que é o rosto redondo. Então, para afinar esse rosto, porque como ele é redondo, ele é mais cheinho, eu usei triângulo de base baixa, porque a pessoa de triângulo de base baixa tem essa parte aqui, ó, muito cheia, e as pessoas odeiam isso. Então, quando a gente traz o redondo, você também tem essa sensação. Olha o que eu vou fazer, ó, só vou colocar a moldura em cima, ó. Olha como o rosto ficou diferente. Olha como mudou o formato de rosto. E você não tem mais a sensação daquele formato redondo que a gente tinha antes. Olha só, ó. Olha. Então é para dizer para vocês que não existe uma receita de bolo, né? O que existe é, se você resolver afinar o rosto, pode afinar nas laterais, pode afinar mais de um lado e um pouco em cima, né? Pode afinar essa parte assim, fazendo isso, pode afinar só assim, pode afinar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Fazendo esse formato aqui, ó. Tá perguntando. No caso dos homens, sobre afinar o rosto, o que você sugere? Ó, não é uma sugestão, né? É uma constatação. E eu posso falar para vocês porque eu trabalho para a CNN Brasil, eu sou diretor de visagismo contratado da CNN. Na verdade, a empresa Biro de Visagismo tem um contrato com a CNN, do qual eu sou diretor de criação. E lembra que eu sou cabeleireiro, mas como eu sou visagista, eu fui contratado e eu que determino. Quando você olhar e gostar, nossa, que legal, nossa, você vai olhar corte de cabelo, barba, maquiagem, óculos, terno, roupa, gravata, brincos, tudo que você olhar em cena foi nós que determinamos item por item. Tudo foi determinado
com muita qualidade no formato. E a gente não determinou, ó, usa esta camisa, usa este nó de... Não, nós explicamos qual ficava melhor para a pessoa. E aí a pessoa aprende o que a gente ensina e passa a executar aquilo que foi ensinado com muita qualidade. E aí eu vou trazer isso para vocês, né? Quando eu falo para vocês que eu vou ensinar para você alguma coisa, você tem que aprender o que eu estou ensinando. E aí a pessoa lá da CNN, o jornalista da CNN, ele precisa praticar aquilo que a gente ensinou para ele. Que à medida que ele pratica, ele aprende. E aí o resultado é maravilhoso, porque ele sabe como lidar com a imagem dele. Olha que coisa maluca, né? Então, para entrar aqui na resposta, eu vou dizer para você assim, se a pessoa tem um rosto, a mandíbula muito projetada para frente, eu recomendo que ela use um pouquinho de barba, mesmo que seja mais rala, porque a barba escura, ela faz o queixo parecer mais para dentro. Se a pessoa tem o queixo muito para dentro, ele pode usar como eu estou usando, só que é bom que seja mais claro, porque o branco ou o claro, pode ser loiro, assim, ele vem mais para frente. Então, quando tem retração, o claro traz para frente. Quando tem projeção, o escuro leva para trás. Primeiro lugar. Depois, quando a pessoa tem o rosto muito fino, eu não deixo que ela use barba lateral. Eu faço com que ela use barba só na região que a gente chama de âncora, né? Bigode, um pequeno sinal aqui e a parte de baixo. Mas eu não deixo ela avançar, porque se tiver escuro aqui, o rosto é fino, ele tem escuro aqui, ele fica mais fino ainda. Tem um jornalista da CNN, chama Chico Prado. Esse cara ficou incrível, esse cara ficou muito legal. A gente trabalhou com quase 100 jornalistas, entre homens e mulheres. Ronaldo Gotino, Evaristo Costa, Felipe Ciani, William Vac, as mulheres. Mari Palma, Roberta Russo. Putz, eu podia falar um monte aqui, para falar vários, né? Daniela Lima, Thaís Herédio, Gabriela Prioli. Vamos embora, tem gente que não acaba mais, são mais de 100 jornalistas. Quando a gente trabalha individualmente com cada pessoa, a gente olha as características do rosto dessa pessoa. E aí ensinamos a pessoa como ela vai fazer para ter uma relevância melhor na imagem que ela vai comunicar. Então, no dia a dia que a gente está trabalhando, a gente continua assistindo a CNN. Eu estou trabalhando aqui, tem 2 computadores, eu ligo aqui o iPad aqui do lado e fico vendo a CNN. Estou trabalhando, olho para a CNN, olho para a CNN. Quando eu vejo alguém com uma roupa lá que está errada, que a cor não combina, que tá estranho, eu já fotografo e mando para o gerente lá. E falo para ele assim, ó, não está legal. Esse trabalho de conexão, de informar, fica com um grupo de observações. Tem um grupo que observa todas as pessoas durante a programação inteira, as pessoas vão se alternando, mandam tudo isso para nós e a Tênia faz o contato com o gerente direto lá e fala para ele, ó, muda isso, muda aquilo, faz assim, faz assado, faz assim, faz assim. Eu tenho vários clientes que eu estou atendendo durante esse período de reclusão, né? E eu estou fazendo entregas de consultoria visagista facial parcial online. E aí, atendendo um cliente ontem, eu estava dizendo para ele que ele precisava diminuir um pouquinho, né, a projeção do queixo. E ele falou, olha, ele estava com a imagem fechada. Quando ele abriu a imagem, ele mostrou. Ele estava de bigode e um pouco de barba aqui. Mas estava excelente. E ele falou, eu não sei que óculos que eu uso, né? Porque ele é muito jovem e que parecia um pouco mais adulto. Eu já fiz o projeto de óculos dele já. E já liberei para colocar no material que ele vai receber através do nosso aplicativo. Então, assim, tem muita coisa legal, sabe? Nós temos duas situações. Uma, o rosto interno, eu preciso tocar o rosto para saber como ele é a estrutura óssea. Então, para saber o formato de rosto interno, eu só sei tocando. Para saber o formato de rosto externo, eu tenho que construir alguma coisa e entender qual é. E eu disse para vocês assim, ó, esse aqui é o formato de rosto triângulo de base baixa, certo? E aí, eu coloquei aqui uma moldura para deixar o rosto mais com outro formato, tirando, afinando as laterais e deixando o rosto mais delicado. Então eu pergunto para você assim, qual o formato de rosto que parece agora? Seja qual for que você está falando, não importa qual você está falando aí. O que importa é, esse que você está achando que é agora é o formato de rosto externo.
e pode ser, inclusive, oval. Porque no formato de rosto que foi manipulado, que foi trabalhado, esse formato de rosto realmente vai ser de acordo com aquilo que você vinha fazendo. Mas eu expliquei sobre rosto interno e externo, fazer assim, ó, sobre rosto externo e interno, sobre lado direito e lado esquerdo, como você pode fazer para tocar e entender como é, mas nós vamos reviver esse momento aqui para que fique bem claro, porque quando você começar a trabalhar, você tem que introduzir o visagismo na sua vida. Quando eu toco, é o rosto interno, é quem você é. Quem você é? Formato de rosto interno. Quem você parece? Formato de rosto externo. Então, como você está dizendo, né, a musculatura, né, ela cria um efeito visual de camuflagem. A barba, o cavanhaque, o bigode, o óculos. E essas mudanças todas vão fazendo com que a gente possa ter aí uma variação de formato de rosto externo. Mas o interno, você nasce com ele e vai morrer com ele, ele não vai mudar. Então, como você funciona? Como você pensa? Você funciona e pensa de acordo com o formato do rosto, da sua estrutura óssea, portanto, estrutura interna.